Então, gente, tudo bem? Vamos lá, meu nome é Aloysio Medeiros, sou professor que vamos trabalhar junto aqui nesse curso, preparando para o TRT, né? E vamos resolver questões da nossa banca examinadora do seu concurso, Fundação Carlos Chagas. E a gente sabe que para a gente passar em qualquer concurso, hoje em dia, demanda não apenas uma atenção especial, a pessoa saber ser uma pessoa organizada, disciplinada, saber dividir o horário de estudo e, acima de tudo, fazer muito exercício, né? Você não encontra hoje em dia candidato que tenha passado em qualquer concurso público se não tivesse debruçado e reservando uma boa parte, né, da sua rotina de estudos para a solução de exercício. E quando a gente já sabe qual é a banca examinadora, a primeira etapa é a gente pegar o edital, destrinchar o edital, de preferência saber qual vai ser o número de cada uma das questões, de cada disciplina do conteúdo programático, para poder fazer uma boa prova, né? Não tem jeito, a gente tem que se antecipar. Não existe mais o candidato ser aprovado num concurso se não tiver efetivamente organizado toda uma logística para que ele possa alcançar esse bom resultado, ok? Então aqui a gente vai estar trabalhando com as questões da FCC para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar como é que vai ser o nosso curso, qual vai ser o conteúdo programático que nós iremos estudar. Vamos tratar aqui numa disciplina dentro do direito administrativo, a Lei 8.112. A 8.112 é o Estatuto de Servidores Públicos da União, né, os ocupantes de cargo público específico. Então, sobre esse ponto do direito administrativo que a gente vai trabalhar nesse nosso curso do Vá Direto ao Ponto. Vá Direto ao Ponto, nós teremos uma jornada reduzida, um estudo mais concentrado, focado especificamente numa breve doutrina, com alguns aspectos importantes da jurisprudência e principalmente a solução de questões da FCC. Beleza? Então acompanha comigo aqui o que nós vamos ver nesse nosso curso de Vá Direto ao Ponto. Vamos lá. Então, a aula 01, nós iremos fazer essa apresentação, né, da Lei 8.112 de 90, o regime jurídico dos servidores civis da União. Quais são as disposições preliminares, provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Aula 2, direitos e vantagens dos servidores, né, vencimento, remuneração, vantagens, férias, licenças, afastamentos e direito de petição. Aula 3, o regime disciplinar, né, no qual trataremos deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e penalidades. E, finalmente, na aula 4, exercícios sobre legislação específica. Qual legislação específica? É essa que nós estamos vendo, né, que é o Estatuto do Servidor Público da União. Ok? Então, vamos já começar aqui verificando a primeira questãozinha, né, para a gente ter uma noção de como que isso, o nosso curso pode se desdobrar. Tá? Como eu destaquei, nós falaremos da responsabilidade civil, é um aspecto muito importante que sempre é cobrado nos concursos em geral. Tá? E quando a gente fala da 8.112, do servidor público, naturalmente há aspectos que irão ter uma conexão total com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, que trata o quê? Da responsabilidade civil da administração pública pelos atos dos seus agentes. Os agentes públicos, no exercício de suas funções, podem provocar eventuais lesões a particulares, lesões a direitos patrimoniais, direitos da personalidade dos particulares. E razão pela qual a nossa doutrina, né, de forma amplamente majoritária, nos define, nos ensina que a teoria que explica a responsabilidade civil da administração é a teoria do risco administrativo. Por que a teoria do risco administrativo? Que é aquela teoria que revela que a administração, ao prestar serviços públicos, de certa forma, coloca com um relativo risco ao cidadão, à pessoa, né, que está naquele local. Por quê? Pode, eventualmente, um servidor público, no exercício da sua função, vamos imaginar um policial militar,
né, que esteja perseguindo um determinado criminoso, um meliante, e aí avance um sinal, mesmo com o giroflex ligado e tal, e acaba vindo a atropelar e tirar a vida de uma pessoa que estava passando por naquela hora e naquele local. Então, a teoria que vai justificar a ação do servidor, né, deve ele, com base na teoria do risco administrativo, também conhecida como teoria objetiva, irá ser desnecessária a comprovação da culpa do servidor. Né? Trataremos ainda da chamada responsabilidade, a ação regressiva, na qual a administração pública eventualmente condenada possa vir a pleitear, né, desde que comprove a culpa do servidor, uma reparação daquilo que foi, ou ao menos em parte, daquilo que foi eventualmente condenada. Então, mais uma vez, recapitulando, nós temos na teoria que revela a responsabilidade civil da administração pública, uma teoria objetiva, a teoria do risco administrativo pelas ações dos servidores públicos no exercício de suas funções, tá? Mas, caso nós tenhamos uma omissão do poder público, ou seja, o não agir, deixou de prestar um serviço quando tinha obrigação de fazê-lo, nesse tipo de situação não há de se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, a teoria do risco administrativo. E sim, aplica-se o quê? A teoria do direito civil, a responsabilidade subjetiva. Eu vou ter que comprovar a culpa daquele servidor, né, para que efetivamente a gente consiga obter êxito numa ação indenizatória. Ok? Então vamos imaginar a chuva, fenômenos da natureza, uma ação de terceiro, a falta de segurança pública, são exemplos que a doutrina nos ensina que evidencia a responsabilidade subjetiva. Tá? Então você é assaltado e aí você vai ter que provar, o ônus da prova é do particular, porque não se trata de uma ação de um servidor público, mas sim uma omissão. Nesse tipo de situação, o ônus da prova, infelizmente, por essa doutrina, teoria da doutrina subjetiva, o ônus da prova é subjetivo, né? Com base no Código Civil, aqui vai endereçar à própria vítima o dever de provar que houve essa omissão do Estado. Ok? Então, duas teorias que vão solucionar um eventual impasse envolvendo um particular que tenha se sentido lesado por uma ação de um servidor público. Teoria do risco administrativo, a responsabilidade ela é objetiva. Enquanto que a omissão do poder público, quando deveria prestar um determinado serviço, as enchentes, fenômenos da natureza, começa a ocorrer, alagar, né, determinada rua, né, enfim, nesse tipo de situação, o particular vai ter que provar que enviou ofícios, solicitou o serviço por várias vezes, tem ali determinados documentos recibados, né, por servidores públicos, pedindo a prestação de serviço que vem sendo sonegado, e aí acaba ocorrendo dano ao particular, e ele vai ter que, uma vez comprovado, né, que houve essa provocação por parte do particular em relação à administração pública, ele vai obter êxito nessa demanda, ok? Então, responsabilidade subjetiva pelas omissões ou pelo fenômenos da natureza ou por atos de terceiro, tá? Então, vamos ver como é que foi que caiu essa questão aqui. Também de Tribunal Regional do Trabalho, observa comigo, questão recente, 2014, da nossa FCC. Veja comigo, Francisco, servidor da Sociedade de Economia Mista, prestadora de um serviço público, em determinada data, Francisco, no exercício de sua função, ele sempre tem que marcar um aspecto importante, intencionalmente, causou danos a particulares. Nesse caso, a responsabilidade da Sociedade de Economia Mista pelos danos ocasionados será o quê? Aquilo que a gente falou ainda há pouco. Ou seja, nós temos a teoria objetiva, ou seja, prescinde-se, torna-se desnecessária a comprovação da culpa do servidor. E veja que aqui na questão ele vai além, ele coloca inclusive que houve a intenção, houve o dolo por parte deste servidor de lesar, de provocar danos a particulares. E o fato por si só de ser Sociedade de Economia Mista, exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, aqui está colocando
como prestadora de um serviço público. Se falasse exploração de atividade econômica, aí sim poderia pairar alguma dúvida se seria uma responsabilidade subjetiva. Mas eu estou falando que o servidor público, né, em que pese, sendo servidor de sociedade de economia mista, a princípio, ele é o quê? Regido pela CLT. É empregado público e não servidor. Então, nós temos aí uma teoria objetiva, beleza? Em que pese seja um empregado, mas trata-se de uma sociedade de economia mista que explora atividade, aliás, que presta um serviço público. Por isso, responsabilidade objetiva. Vamos lá. Outra questão. Também da FCC 2012, para o TRF, segunda região. Aqui nós já está tratando de outro ponto também muito importante, que cai com grande frequência, que trata de formas de provimento. Tá? E aqui fala, no primeiro inciso, a investidura do servidor em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, eu vou passar a dica, o bizu, que a gente fala, sempre que falar em restrições, limitações sofridas pelo servidor na sua capacidade, nós estaremos falando de o quê? Readaptação. Tá? E o outro é o retorno do servidor estável, ele está voltando, é um servidor estável que está retornando ao cargo que ele ocupava antes, decorrente da reintegração de um servidor. Tá? Então, o que ocorreu? O que é a reintegração? É o retorno de um servidor que tinha sido afastado, tinha sido demitido, e ele pode retornar administrativamente, ele provoca a administração pública e a administração reconhece, não, houve um excesso aqui, vamos reintegrá-lo. E aí, nisso que ele ficou afastado por um determinado período, uma outra pessoa foi convocada, tinha passado no concurso, estava esperando a sua convocação. Aí foi convocado, entrou em exercício, maior alegria, eis que de repente, né, aquela pessoa que tinha sido afastada consegue uma liminar, né, no Poder Judiciário, ou mesmo administrativamente consegue uma revisão daquele processo administrativo que tinha culminado com a sua demissão. Então nós teremos aqui a chamada recondução, pressuposto de quê? De quem já tinha estabilidade no cargo anteriormente ocupado. Beleza? Então vamos ver como é que ficou aqui. Olha só. Primeira, nós falamos que a investidura, em razão da sua limitação na sua capacidade física ou mental, se chama o quê? Readaptação. Enquanto que na segunda situação, nós temos um cara está voltando ao cargo que ele anteriormente ocupava e nós teremos a sua recondução. Então, alternativa B de bola. Tranquilo? Então você veja que dá para a gente acompanhar tranquilamente, sem maiores percalços, dá para a gente ver que a situação não vai demandar muita complexidade das questões da FCC. Mais uma, para a gente concluir essa aulinha demonstrativa, essa aqui, TRE de São Paulo, 2012, FCC. Acompanha comigo. Gilmar, não ocupante de cargo efetivo, exerce cargo em comissão na administração pública federal. Esse cargo em comissão, e o cara cometeu uma infração disciplinar e foi exonerado a juízo da autoridade competente. Porém, constatou-se que a referida infração estava sujeita à pena de suspensão. Nesse caso, a exoneração do Gilmar, o que acontece? Nós temos que ter aquele conhecimento básico da diferença de exoneração para demissão. Exoneração é a manifestação da vontade da administração pública que não mais deseja manter aquele servidor ocupante de um cargo em comissão ou mesmo de um cargo efetivo, nas hipóteses previstas em lei, determina o seu afastamento, mas não está punindo disciplinarmente. Mas a 8.112 tem uma norma específica que prevê que mesmo o ocupante do cargo em comissão, se fez besteira, essa besteira sendo passível de punição de suspensão, por exemplo, não caberia a exoneração por si só, a exoneração pura e simples, em seu sentido estrito. Mas sim o quê? A chamada destituição do cargo em comissão. Vamos ver o gabarito, como é que ficou? B de bola. Ou seja, a exoneração deve ser convertida em destituição do cargo em comissão. Beleza, amigo? Porque, na verdade, não foi
simplesmente a manifestação da administração pública de que aquela pessoa não mais era interessante a ser mantida como ocupante de um cargo em comissão, mas sim essa pessoa está sendo afastada porque cometeu uma infração disciplinar. Restou comprovada a sua violação a um dispositivo legal, razão pela qual deve proceder essa conversão da destituição, da conversão, né, da exoneração num cargo, da destituição do cargo em comissão, beleza? Então, meu amigo, o que acontece? Esses eram alguns aspectos que a gente começou a trabalhar, assim que nós iremos proceder no nosso curso, permeando uma leve doutrina suficiente, né? Não uma doutrina inconsistente, mas uma doutrina, digamos, objetiva, uma doutrina que vai focar, vai no ponto, exatamente, esse é o propósito do Vá Direto ao Ponto. Eu não vou aqui destacar um por um dos incisos do conteúdo programático, mas nós vamos nos principais. Qual é que eu diria que é o principal ponto? Processo administrativo disciplinar. O servidor tem que entrar num cargo público efetivo com essa convicção, com esse conhecimento básico, ok? Então, continue com a gente, vamos seguir aí nesse curso para a gente gabaritar a parte do direito administrativo pertinente à legislação específica, a Lei 8.112, conhecida como Estatuto do Servidor da União. Um grande abraço, te aguardo aí no nosso curso.